dúvida. Bom, então, estou gravando, tá? A partir de agora a gente começa a gravar a nossa aula. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Permitir aqui o pessoal entrando. Tá tudo tranquilo com vocês, gente? Vamos falar um pouquinho aí? Vamos lá, desliga esse microfone, dá um oi para a galera. Oi, Pro. Oi. Isso aí, ó. Bruno, bom dia. Eu espero que todo mundo esteja bem. Espero que estejam em casa, recolhidinhos. Bom dia, Júnior. Bom dia, Arthur. Jefferson. Bom dia, Gu. Tudo certinho por aqui também. Arrumei um cantinho aqui para fazer as minhas aulas, aqui perto, bem pertinho da internet, para ver se, né, não dá problema. Bom dia, Jonathan. Tudo tranquilinho? Bom, eu espero que... Ai, obrigada, Bruno. Bem mística. Foi o espacinho, vamos dizer assim, mais quietinho que eu consegui. Então, Wesley. Ah, tá bom, Wesley. Tá bom, barulho de roçadeira ninguém merece. Oi, gente, então, fico feliz, né, em saber que vocês estão bem. Espero que seus familiares também estejam bastante bem acomodados. É claro que a gente fica um pouquinho impaciente. Saudades do IFSC, né? Assim a gente vê o tanto que o IFSC nos faz falta. Esse negócio de ficar em casa é bom, mas tanto assim, às vezes, tudo, né, que é demais, enjoa um pouquinho. Então, em princípio, assim, as aulas, esse confinamento se mantém até o dia 16. A gente tem tido, os diretores e chefes de departamento têm tido reuniões aí quase todo dia, e junto com a reitoria, junto com o diretor aí do campus, para ver como é que está se sucedendo, né, o que está acontecendo aí, se as pessoas estão participando das aulas, enfim, há uma preocupação bastante grande aí com todo mundo em relação às aulas. Vocês já devem ter visto que várias universidades, elas cancelaram o semestre, o IFSC, por enquanto, mantém, né, existe uma resistência bastante grande em cancelar, porque por causa da preocupação mesmo, né, de perder aí um semestre. Então, esse esquema de aulas aí à distância foi uma forma que encontramos de as pessoas, dos alunos não saírem prejudicados, e a gente está mantendo contato, essa é a ideia, está mantendo contato direto aí com vocês. O Google Meet, ele é uma ferramenta aí agora institucional. O IFSC fez uma parceria com a Google, então transformou agora esse canal aqui, ele é institucional, não só o SIGA, né? O SIGA, vocês sabem, ele tem os probleminhas, eu estava falando há pouco, tentei fazer algumas aulas com fórum, com chat pelo SIGA, e a maioria dos alunos não consegue entrar. Inclusive as postagens das tarefas, né? Daqui a pouquinho eu já quero conversar com vocês sobre isso. Um monte de gente não conseguiu postar a tarefa, e daí o caminho é mandar para o e-mail institucional. Acontece que o meu e-mail institucional, em especial, ele dá um monte de problema, costuma dar um monte de problema. Então, eu vou passar também o meu e-mail do Gmail, e depois eu quero ver, porque eu não recebi tarefa de todo mundo, passar o meu do Gmail e conferir com vocês aí quem mandou, quem não mandou, porque some, não vai nem para o spam. Eles simplesmente, os e-mails, eles desaparecem, né? Então, o SIG, ele tem dado um certo probleminha, e aqui pelo Google Meet tem dado um pouquinho certo, né? Acho que as aulas, as pessoas conseguem se ver, conseguem se conversar, e o legal, o bacana é que, ficando gravado, depois eu disponibilizo para vocês, eu coloco lá no YouTube e disponibilizo, então, a aula, e vocês poderão ver
né, no momento que vocês quiserem, e também quem não conseguiu acessar, quem está com roçadeira aí e tem muito barulho e não conseguir ouvir nesse momento, pode depois acessar e ouvir, né, posteriormente. Então, o Bruno está dizendo assim que na postagem aí pelo Siga, estava pedindo grupos, né? Eu acho que o meu problema foi ali que eu coloquei que poderia ser, não sabia, colocado em grupo. Tanto que eu refiz a tarefa, eu acabei de fazer, vocês não devem ter visto ainda, mas eu refiz a tarefa e coloquei a entrega individual, porque quando a entrega é individual, o pessoal está conseguindo. Tive uma turma ali da pós, todo mundo conseguiu postar por lá. Mas quando é em grupo, botei em grupo lá, ele dá problema, tá? Então, se eu vou falar agora aqui de quem eu recebi, e depois, se não tiver o nomezinho ali, eu peço a gentileza de vocês reencaminharem para eu, pelo e-mail do Gmail, que daqui a pouco eu já coloco lá nas notícias, tá? Então, assim, ó, vamos lá. De quem eu recebi, o pessoal está dizendo que mandou, está mandando ali que mandou por e-mail, né? Mas de quem eu recebi, tá? O trabalho. Do Wesley, Gustavo Sobral, Nívia e Sofia, do Christian, Pedro e André, e do Bruno e das Stephanies. Certo? Esses aqui foram os trabalhos que eu recebi. Como eu falei, eu postei lá novamente. Algumas pessoas podem ter mandado, mas o e-mail some, né? De vez em quando tá dando problema. O Júnior está dizendo que mandou por e-mail. Então, esses aqui, eu tinha até conversado com o Júnior, né, Júnior? Mas não recebi. Isso, reenvia pro... Daqui a pouco eu coloco o endereço, tá? Lá pro do Gmail. Belezinha, gente? E também vou escrever isso daí, vou colocar o nome de quem eu recebi lá nas notícias, para se alguém não estiver assistindo e perder essa informação, possam, possam fazer a leitura, né? Aí não fica perdido, não fica deslocado ali na aula, tá bom? Bom, pessoas, então assim, ó, hoje é a última atividadezinha extra, né, fora o nosso atividade do artigo. Na semana que vem, eu já quero mostrar a estrutura para vocês do artigo, mostrar o que é o artigo científico, já vou passar os temas para vocês. Os temas até eu já posso adiantar, posto também lá no Siga, até para vocês já irem pensando. Aquilo que eu falei, se vocês quiserem sugerir um outro tema fora daquele lá, manda mensagenzinha, a gente conversa, tá? Fica bem tranquilo, certo? Mas ali foram as sugestões dos temas dados pelos professores de vocês da eletrônica. A ideia, então, é vocês escolherem os temas. Eu acredito que vocês já tenham escolhido as equipes, e semana que vem eu vejo direitinho como é que a gente vai fazer para escolher o orientador. Agora, mais do que nunca, vai funcionar de maneira virtual, né? Então, de repente, às vezes é mais fácil encontrar o professor pela internet do que pessoalmente, nem sempre eles podem atender, aquele negócio todo, mas vamos começar já a trabalhar na nossa pesquisa, tá? Então, hoje é a última aula, vamos dizer assim, teórica, de assuntos que não têm relação direta com o artigo. Pode fazer o artigo sozinho? Pode, não tem problema, né? Quem prefere trabalhar aí individualmente, não tem problema. Às vezes tem alguém que, sei lá, está num grupo de pesquisa e quer trabalhar também sozinho lá com o grupo, junto com o professor orientador, também pode. Tá? Dá mais trabalho, evidentemente, né? Com mais pessoas sempre ajuda, mas podem fazer sozinhos, sim, tá certo? Bom, então, assim, hoje é bem curtinho o tema aí, o que eu tenho que falar com vocês, mas a gente vai começar a falar sobre o resumo acadêmico. Todo artigo científico, ele tem que ter um resumo, né? Então, assim, normalmente tem um resumo em língua portuguesa,
que é a língua do país, nossa, no caso, e um resumo em língua estrangeira. Normalmente, esse em língua estrangeira é em inglês. Mas, assim, dependendo da revista, eles podem pedir até 2, 3 resumos. Pra vocês terem uma ideia, no ano retrasado, a gente mandou um artigo ali para uma revista, eles pediam, além do resumo em português, pediam um resumo em inglês, em francês e em espanhol. Né? Então, eram 4 resumos que tinha que encaminhar para a revista, assim, uma loucura. Por quê? Porque era uma revista internacional, aí várias pessoas tinham acesso, né? Eles tinham contato, acho, com esses países, e eles pediam, então, um resumo nessas línguas. Para nós aqui, nós vamos fazer somente em português, tá? Vocês não vão se preocupar nesse momento em inglês. A revista Ilha Digital, que é a revista que a gente vai, que é a revista, né, do departamento de vocês e na qual a gente vai se espelhar para fazer o nosso artigo, ela pede em inglês. Então, se vocês, né, quiserem, é legal ir treinando aí um pouquinho do inglês de vocês, fazer o resumo em português e em inglês, já fica show. Mas o inglês não vai ser exigido, tá? Não vou fazer a correção do resumo em inglês. O que eu quero é que vocês aprendam bem em português, para depois fazer, né, em qualquer língua estrangeira aí que aparecer. Bom, gente, eu vou colocar aqui na tela, ou pelo menos tentar colocar na tela, até agora tem dado certo. A matériazinha, que daqui a pouco eu já vou postar também lá no Siga, tá? Vou colocar esse conteúdo lá no Siga. Então, o que eu vou passar para vocês vai ser isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí o texto, o resumo acadêmico? Alguém sinaliza para mim? Opa, beleza, então. Tá, então, o resumo acadêmico. Diz assim, ó, o que é um resumo? Né? O que ele difere, por exemplo, de um resumo comum? O resumo acadêmico, ele não é uma simples síntese daquilo que está no trabalho de vocês. O resumo acadêmico, ele vai ser essa síntese, só que ele tem que ter pelo menos 4 elementos, 4 itens, elementos fundamentais. Que elementos são esses? Aí eu coloquei aqui separadinho, ó. A gente faz uma pequena introdução, e quando eu digo uma pequena introdução, é pequena mesmo, né? Às vezes pode ser 2, 3 linhas no máximo, é só uma apresentaçãozinha para o que, né, do nosso tema, do que vai aparecer ali naquele artigo. Aí depois a gente tem que colocar, em seguida a gente tem que colocar o objetivo do documento, tipo assim, né, este trabalho tem como objetivo esta pesquisa objetiva A, e coloca lá o objetivo, a metodologia que foi adotada, quer dizer, que tipo de pesquisa que se adotou, se foi uma pesquisa qualitativa, se foi meramente bibliográfica, se foi uma pesquisa aplicada, né? Se teve algum tipo de experimento, então a gente tem que dizer isso aí, e tem que dizer os resultados e as conclusões, ou conclusões, né? Então, veja assim, ó, o resumo acadêmico, ele não pode deixar em suspense, né? Ele já é uma coisa bem sem graça, vamos dizer assim, que ele já é um spoiler, né? Ele já diz ali no início do seu trabalho onde que você chegou, né? A ideia é fazer assim, ó, o que eu vou fazer, o que eu fiz, né? Porque o artigo, o resumo de artigo é algo que eu já trabalhei, o que eu vou fazer, como que eu fiz, que é a metodologia, e a que resultado eu cheguei. Tá? Essas 3 ideias, elas são fundamentais para conter no artigo. Aí, como que a gente escreve isso, né? Como que a gente trabalha esses 3 ou 4 tópicos aqui no nosso artigo? Aí vem as regrinhas da ABNT. A regrinha da ABNT para o resumo está nessa 6028. Tá? Ela diz que é um tipo de resumo informativo e tal. Então, para cada tipo de trabalho que vocês fizerem, vai ter que ter determinado número de palavras, né? Todo mundo sabe que para ver o número de palavras é só selecionar e o próprio documento ele fala ali para gente qual é o número exato. Então, assim, ó, a hora que vocês forem fazer, né, o artigo,
tem que tomar cuidado, porque para o nosso artigo aí, ele tem que ter até 250 palavras. Normalmente, assim, ó, entre 100 e 250, não pode ser uma coisa muito pequena também, né? Se ele tem que dar todas essas informações, não dá para ser tão pequenininho assim. Então, para artigo, até 250 palavras. Depois, se vocês forem, por exemplo, no mestrado, aí vão fazer uma dissertação, ou depois doutorado, numa tese, aí até 500 palavras. Então, dependendo do número, do nível aí do trabalho que vocês vão fazer, vai ter determinado número de palavras, ou 250 ou 500. No nosso caso, 250 palavras. Bom, qual é a formatação que a ABNT diz para a gente trabalhar? Isso é um geral, tá? Vocês vão ver que lá no artigo da Ilha Digital vai ter uma outra formataçãozinha. Por exemplo, a ABNT diz que é espaçamento simples, fonte 12. A Ilha Digital, ela pega como fonte 11, se eu não me engano, espaçamento simples, fonte 11. Então, o resumo, diferentemente de um relatório, de um projeto, ele não tem uma norma específica. Tá? A BNT dá uma regra geral, ó, faz desse jeito, tem que ter esses elementos. Agora, como vocês vão distribuir esses elementos, vai depender aí de cada um. Né? Então, dependendo da revista, por exemplo, o artigo científico, dependendo da revista, tem uma formatação. A ABNT diz assim, ó, se for fazer formato ABNT, que é o que a gente vai fazer, essa tarefinha da aula de hoje, nós vamos fazer espaçamento simples e fonte 12, tá? O que mais? Depois do resumo, né, feito o meu resumo, a gente deixa uma linha em branco e escreve as palavrinhas-chave. Atenção aí, gente, o que são essas palavras-chave? As palavras-chave a gente diz que são os indexadores, ou seja, imagina assim, ó, se alguém, são as palavras mais específicas do seu texto. Pensa assim, se meu trabalho tivesse numa revista, né, fosse publicado numa revista, alguém fosse no Google e quisesse digitar a palavrinha-chave para encontrar o meu trabalho, que tipo de palavra eu colocaria? Né? Se eu fosse botar, por exemplo, se eu fizesse um trabalho sobre eletrônica digital, e eu escrevesse lá a palavrinha-chave eletrônica digital, nossa, vai aparecer milhares de coisas. Agora, se eu colocasse um termo específico ali do meu trabalho, né, que foi bem exclusivo, já ficaria mais fácil de descobrir. Por exemplo, se fizesse algum trabalho da eletrônica digital no IFSC ali, né? Então, a partir do momento que eu digito já o IFSC, eletrônica digital IFSC, ele já direciona mais o nosso trabalho. A gente fala em palavras-chave, mas não é uma palavra só. Pode ser um grupo de palavras, né? Se eu digo eletrônica digital, por exemplo, consta como apenas uma palavra, tá? Então, pode ser expressõezinhas também. Aí, quantas palavrinhas que eu coloco? Olha lá, a BNT diz assim, ó, entre 3 e 5 palavrinhas separadas por ponto final. Já vou dar um exemplo ali. Então, eu pego ali de 3 a 5 palavras e coloco ali como palavrinha-chave, tá? Aí eu coloco ali também, né, que o resumo, a revista pede em língua estrangeira e ele chama abstract, e isso aqui em inglês, claro, né, se for francês é outro, se for espanhol é outro, e assim vai. E as keywords, que são, né, justamente as palavrinhas-chave. Bom, o que tem de particularidade fora essa questãozinha da formatação? Gente, não pode colocar citações, né, no resumo, e não pode colocar fórmulas. Sei lá, se vocês forem fazer algum trabalho aí de cálculo, algo desse tipo, não pode colocar nenhum desses dois itens. E um outro detalhe, sempre que aparecer uma sigla no resumo, vocês vão ter que desenvolver, aí a primeira vez que ela aparece, vocês vão ter que desenvolver essa sigla, tá? Não pode existir lá, por exemplo, sei lá, W3E, alguma coisa desse tipo, se não tiver o significado ali ao lado, tá? Então, cuidar aí para esse detalhezinho. Bom, aí aqui a gente tem, eu coloco aqui para vocês verem mais ou menos como é que é um resumo acadêmico aí, para quem nunca se deparou com ele, não teve acesso aí a ele, se bem que a gente trabalhou aí
agora, né, vocês tiveram que fazer essa atividadezinha e tinha o resumo, mas olha só, deixa eu dar só um enter aqui para ficar tudo numa página só, aí fica aqui melhor a gente ver. Olha só, assim, esse é o formato do resumo, tá? Repara, o que eu tenho que reparar? Ele está em espaçamento simples, ele está em fonte 12, não tem parágrafo aqui, tá vendo, gente? Não tem recuo do parágrafo. Ó, ele tem que ser alinhado à direita e alinhado à esquerda. Isso que eu coloquei em amarelo não existe no resumo, era só para chamar a atenção de vocês, só para mostrar assim, ó, quando eu faço, né, os meus artigos, os meus resumos de artigo para revista, eu faço isso aqui, ó, eu coloco exatamente como eu botei aqui, em amarelinho, para que fique bem claro na hora que eu estiver escrevendo, assim, não, essa aqui é a parte introdutória, aqui está o meu objetivo, aqui está a minha metodologia e aqui está a minha conclusão. Quando eu termino o resumo, o que eu faço? Eu vou lá e apago o que está em amarelinho. Tá? Então, assim vocês podem fazer também. A hora que vocês forem me entregar, eu repito, isso que está em amarelo não aparece. Eu só coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Então, a estrutura é essa daqui. Eu coloco o resumo, deixo uma linhazinha em branco e escrevo aqui as palavrinhas-chave, né? Então, assim, palavras-chave. Aqui, já achei um erro do português aqui. O que a gente coloca aqui na palavrinha-chave, repara, são 3, eu botei 1, 2, 3 palavrinhas-chave. Ó, demanda de pico, energia fotovoltaica, ANEEL, 4. E fontes alternativas. Né? Cláudia, tu falaste que não pode colocar sigla. Olha lá, ó, a sigla está aqui, ó. Né? Ela está e apareceu desenvolvida. Então, a primeira vez que ela aparece, a gente desenvolve. A segunda já não precisa mais. Tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui com vocês, para vocês perceberem, assim, algumas palavrinhas, palavrinhas que têm carinha de introdução, tem carinha de objetivo, isso daqui é bem importante, já que não se usa o que está em amarelo. Então, pelo meu texto, tem que ficar bem claro que eu estou dizendo que isso é um objetivo, que isso é a maneira como foi feita, que essa é a minha conclusão. Tá? Então, aqui é um resumo de um colega aí também da terceira fase, né, de um trabalhinho que a gente fez aí na terceira fase para dar como modelo para vocês. Então, diz assim, tendo em vista que as projeções para o aumento da demanda energética no Brasil são uma realidade eminente e que apagões e prejuízos começam a se tornar recorrentes devido a cargas de pico no sistema, evidencia-se a necessidade de um planejamento energético com maior aproveitamento de fontes alternativas, com o objetivo de suprir a demanda energética vindoura. Ó, o que esses meninos fizeram aqui? Né? Eles fizeram uma introduçãozinha, uma apresentação do trabalho deles. Eles viram, ó, existe um problema, né? E a gente precisa fazer esse planejamento energético. Ou seja, eles apresentaram o trabalho deles. Tá? Nós temos esse problema e a gente quer resolver isso. Aí o objetivo. Este artigo, ó, que eu dizia para vocês assim, a forma como escrever. Este artigo procura abordar, ou este artigo tem como objetivo, vocês podem ser diretos assim mesmo, ou esta pesquisa, né, objetiva a, ou visa a alguma coisa, são todos sinônimos aí do verbo objetivo, né, do verbo objetivar. Então, ele procura abordar uma das formas de se reduzir a demanda de energia em horários de pico por meio de sistemas fotovoltaicos inseridos na rede elétrica, conforme estabelece a resolução tal, atualizada pela tal da ANEEL, sobre a utilização de micro e mini geração de energia elétrica por meio de fontes alternativas em áreas residenciais e comerciais. Então, vejam, né, a partir do momento que ele disse esse artigo procura abordar, eu já sei que ele que é aquilo ali que ele quer fazer, ou seja, eu já sei qual é o objetivo dele. Aí depois, né, dito o que eles querem, eles vão dizer como que eles vão fazer aquilo ali.
Ó, para o desenvolvimento deste trabalho, desta pesquisa, deste artigo, foram realizadas pesquisas sobre o potencial da inserção de sistemas fotovoltaicos de maneira qualitativa e descritiva, além da verificação da redução da demanda de pico a partir de pesquisas bibliográficas. Gente, essa partezinha da metodologia, eu vou passar para vocês, na próxima aula eu já mando aí, já posso mandar também, já vou até anotar aqui para mandar para vocês. Os tipos de pesquisa, isso aí a gente viu lá na primeira fase, mas os tipos de pesquisa que existem, né? Qualitativa, lembram disso? Qualitativa, quantitativa, explicativa. Ah, não lembro, Cláudia. Eu vou mandar um textinho para vocês que determina exatamente quais são os tipos de pesquisa. No nosso caso, se todo mundo for fazer pesquisa bibliográfica, vai ser praticamente qualitativa, né, porque a qualitativa é aquela que não trabalha com cálculos, não trabalha com dados estatísticos, é uma revisão bibliográfica. Então, ela vai ser qualitativa, se quiserem anotar aí, ela vai ser do tipo exploratório, porque o que é o tipo exploratório? O tipo de pesquisa exploratória é aquela que vai explorar o assunto. Quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, vai ter que fazer essa exploração, tá? Então, por isso que se diz que ela é exploratória. E vai ser bibliográfica. Então, se vocês já quiserem anotar aí, coloca lá nessa partezinha de metodologia, isso para o artigo de vocês, tá? Não para esse que eu vou passar para vocês agora, como atividade. Mas para o trabalho de vocês, ela vai ser esses três tipos: qualitativa, exploratória e pesquisa bibliográfica. Aí vocês vão dizer, né, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados da CAPES ou da onde vocês trabalharam. Tá? Então, metodologia é dizer assim, como que foi feito? Já que o nosso vai ser só bibliográfica, vocês vão dizer onde que vocês acessaram. Ah, foi feito, sei lá, pesquisa em artigos, em teses, em dissertações da base de dados. Se vocês fizerem uma pesquisa prática, em um outro momento, aí, com outros professores, para o PI, por exemplo, aí vocês vão colocar como é que foi, sei lá, uma PCI, enfim, não vou dar mais exemplos da área de vocês, que eu não entendo nada, certo? Mas é colocar a ideia, é colocar ali como que o trabalho foi feito. Bom, aí depois, então, as conclusões, ou os resultados. Como o nosso trabalho do artigo, ele é só uma pesquisa bibliográfica, não vamos ter resultados propriamente ditos, a gente vai ter conclusões, né? Que conclusão a gente chegou com o nosso trabalho? Aí a gente coloca assim, constatou-se, ó, a forma de escrever, né? Constatou-se após pesquisas, ou poderia dizer assim, ao final da pesquisa verificou-se que a obtenção da energia com sistemas fotovoltaicos pode ser relevante para a redução da demanda de pico, principalmente nos períodos de verão, quando a geração máxima de eletricidade do sistema fotovoltaico coincide com os horários de demanda máxima do verão, entre 14 e 16 horas. Ó, o que a gente pode refletir um pouquinho, né, sobre esse trabalho? Ele foi extremamente sintético, né? Ele não deu detalhes, pode reparar que não tem detalhe nenhum ali, mas ele informou exatamente os pontos principais que eu preciso para ver se aquele trabalho ali me interessa ou não. Né? Ele disse qual era o objetivo dele, o que eles queriam fazer, como que eles fizeram, onde que eles encontraram essas informações e a que resultados eles chegaram com a pesquisa. Né? Tudo de uma maneira muito sintética, né? Muito rápida, sem colocar detalhes. Então, as palavrinhas-chave ficaram demanda de pico, que é o que eles estão trabalhando, energia fotovoltaica, que é o trabalho deles, a ANEEL e fontes alternativas, eu colocaria até fontes alternativas de energia, né, para ficar mais específico. Tá bom, gente? E mais um exemplo aqui, só para a gente pensar um pouquinho. E aqui eu não botei introdução, desenvolvimento, metodologia, objetivo, aquele negócio todo, mas eu coloquei em letrinhas coloridas, né, a mesma coisa. Aqui está a minha introdução, aqui estão os objetivos, aqui está a metodologia e aqui está o resultado, né, ou as conclusões a que eles chegaram. É um resumo aqui também no trabalho aí da turma de MEP.
foi realizado aí por um aluno que trabalhava lá com o Flávio, lá do Barco Solar, que é nem coloquei o nome aqui da pessoa. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, aqui é um exemplo, eu sempre gosto de colocar esse exemplo aqui, porque a pesquisa não está terminada. No caso deles, não terminou, né? A nossa, a gente vai concluir. Mas a deles, olha só, um exemplo aí, se vocês forem entrar no projeto de pesquisa, precisar aparecer um determinado evento, um determinado congresso, e eu tenho que escrever para esse congresso, como é que eu faço? Então, olha só, a utilização de energias renováveis tem se feito necessária, tendo em vista a quase exclusiva utilização de combustíveis fósseis aplicada no transporte e indústria e sua consequente poluição excessiva. A energia fotovoltaica apresenta grande potencial sustentável, bom rendimento e baixo índice de poluição se comparada a outras fontes energéticas. Com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de fontes sustentáveis de energia, neste projeto é explorado o aproveitamento da energia solar para movimentar uma embarcação tripulada através de um motor elétrico alimentado por duas baterias de chumbo ácido, carregadas por painéis fotovoltaicos distribuídos na superfície do barco. Então, ele já disse, né, esse objetivo, né, explorar o aproveitamento e tal. Agora, como foi feito? O desenvolvimento de sistemas de controle e gerenciamento eletrônico proposto pela equipe busca melhor utilização dessa energia, a fim de participar de competições de alto nível entre instituições de ensino a nível regional, nacional e até internacional. E quais foram as conclusões? Até o presente momento, não serão apresentados resultados finais, uma vez que a equipe ainda está em fase de testes da embarcação e seus sistemas de comando. Como não tinha terminado ainda e eles precisavam, por exemplo, apresentar no congresso, mandou-se o resumo dessa maneira. Um outro detalhe que eu não falei ali, gente, mas que é legal perceber, é que assim, ó, a única, o artigo, o resumo, ele não admite usar, por exemplo, nós fizemos, verificamos que, não. Ele sempre pede um modo impessoal, terceira pessoa. Verificou-se ou foi verificado, acredita-se, né? Não pode colocar o nós aqui, tá? E palavrinha-chave, barco solar, desafio solar e assim por diante, tá? Bom, gente, então, só coloquei, deixa eu tirar aqui, só coloquei esse materialzinho, vocês virem, então, que vocês verificarem, né, como é que se faz, como é que trabalha aí deixa eu só ler aqui. Esse resumo aí, o Júnior está perguntando, agora que eu consegui abrir aqui o chat, tá? Porque eu estava na outra tela. Deixa eu ver aqui as duvidazinhas de vocês. A gente pode colocar aqui agora. Não estava aparecendo o resumo. Puxa vida, eu não estava vendo ali com vocês. E eu não estava lendo também. Por isso que é importante, de vez em quando, vocês falarem, tá? Não precisa vergonha. Deixa eu só tentar mostrar aqui então, gente. Só para mostrar o... Não, não é por aqui. Retornar à apresentação. Ué, para mim aqui estava mostrando como se eu estivesse mostrando. Eu esqueci de colocar o resumo do trabalho. Não, mas aquele lá, esse outro não era para ter colocado não, tá? Fica tranquilo aí, porque a gente não tinha visto ainda. Apresentar agora. Deixa eu ver aqui se agora vocês conseguem ver e eu repito ali as informações. Conseguem ver agora? Se alguém não quiser responder por áudio, mas pode responder ali pelo chat, que agora eu dou uma olhadinha ali. Conseguem enxergar aí tela resumo acadêmico? Agora sim, né, professora? Tá bom.
Tudo bem, então. Então, só voltando aqui alguns detalhezinhos, né? O resumo que eu estava tentando mostrar para vocês é esse aqui, ó, o formato, né? Então, vejam, ele fica um texto justificado, né? Ele está em espaçamento simples, ele está em fonte 12, ok? Deixa uma linhazinha em branco, escreve aqui em negrito palavra-chave, coloca a primeira palavrinha, ponto final, começa com letra maiúscula, segunda palavrinha, ponto final, terceira e quarta palavrinha. O que eu estava me referindo, e que acho que vocês não viram então, são esses trechinhos aqui em amarelo, ó, tá? Aqui para diferenciar, né? Introdução, depois o objetivo, depois a metodologia e depois a conclusão. Só lembrando que esses amarelinhos vocês podem fazer para a hora que vocês estiverem produzindo, para deixar bem claro essas 4 partes. Aí depois o que eu faço? Vou lá e tiro esses amarelinhos. Senão, vai ficar repetitivo e isso não se usa mesmo. Né? Fiz dessa maneira, digitei, aí depois vou lá só e apago isso aqui. O do barco, que eu estava falando para vocês, que eu coloquei coloridinho, foi assim, ó. Né? O nosso resumo vai ficar assim, só que ele vai ficar todo pretinho. Então, e eu coloquei aqui com letrinhas de outras cores, para vocês saberem que isso aqui é o objetivo, né, que está em vermelhinho aqui é a metodologia, e o que está em pretinho, então, é a minha conclusão. No caso deles, avisando, né, que não chegaram na conclusão. Tá? Palavrinha-chave aqui também. Bom, então é isso, povo. Deixa eu voltar aqui, parando a apresentação. Agora acho que. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Júnior. Nesse trabalho que era para a gente enviar, precisava do resumo? Não, não. Esse não precisava colocar resumo, tá? Ah, tá. Esse ali era só para vocês colocarem o que eu vou ver se vocês usaram as citações, as referências, ali direitinho. Ah, Esse tá. não Tomei foi um susto. visto ainda. Tomei um susto aqui. Ah, tá. Não, não. Pode ficar tranquilos. Tá? Pois eu não vou cobrar uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Aí, como é que vai ser essa tarefinha que eu vou pedir para vocês hoje? Eu vou enviar um artigo, já vou postar agora, um artigo sem resumo. Aí vocês vão fazer de conta que quem escreveu esse artigo foram vocês, tá? E vocês vão fazer o resumo daquele artigo que já está pronto. Belezinha? Todo mundo entendeu? É fazer de conta que foram vocês que escreveram aquele artigo que eu vou postar lá agora, tá? O trabalho vai ser um trabalho pequeno, é individual? Sim, a ideia é que cada um tente fazer aí tenha a experiência, né, de fazer um resumo, né, que daqui a pouco vocês vão seguir aí pela vida acadêmica, daqui a pouco vocês vão fazer o TCC, aí é preciso saber, porque lá no TCC também tem resumo, tá? Então, é legal vocês terem essa experiência. Ô, gente, e assim, ó, se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda um e-mailzinho, né? Me chama, pergunta, que eu tô, nessa época aí, agora, mais do que nunca, tô bastante conectada. Tá? Então, é só tirar duvidazinha ali. Eu acho que isso. Tá certo, então, povo? Alguém teria mais alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisinha? E eu vou destinar, então, o resto que seria aí da nossa aula presencial para vocês lerem o artigo e já fazerem a atividade. Alguma dúvida? Alguém que chegou, de repente, um pouquinho mais tarde? Algumas pessoas chegaram um pouquinho mais tarde. Silêncio, acho que não. Sobre os grupos? Pode ser, dúvida do que vocês tiverem aí, né? Ou sobre esse trabalho, ou sobre os grupos, se alguém chegou depois e não viu. Eu vou, só lembrando que eu vou escrever lá no Siga agora, já vou fazer um textinho, já vou dizer a atividadezinha. Ah, boa, a atividade é para fazer, para entregar semana que vem, tá? Já está lá cadastrada a tarefinha, já mandei a noticiazinha, acho lá para vocês.
e daí para a semana que vem. Isso, o artigo final até 3 participantes. Jean, o Jean está dizendo eu não tenho o que, Jean? Isso, e vou passar também, já botar aqui, tá? Os tipos de pesquisa, o meu endereço do Gmail, ok? O nome dos grupos, já anotei aqui, mais alguma coisa que vocês precisem que eu coloque lá? Ah, o Jean está dizendo que não tem grupo, é isso, né, Jean? Ô, pessoal, alguém aí tá... Semana que vem, basicamente, a gente vai falar sobre os grupos do artigo, né? E o Jean está falando ali que não tem grupo. Então, se alguém está formando o grupo ali, o Jean está dizendo eu gostaria de fazer com o Jefferson. Tranquilo, se o Jefferson concordar, não vejo problema. Você vai enviar o manual de como fazer o artigo? Vou. Semana que vem a gente vai. Eu vou dedicar especificamente ao artigo e daí já mando o materialzinho para vocês. Ah, eu vou mandar também os temas. Vou anotar aqui. Os temas para o artigo para vocês observarem, né, verificarem se querem aquele ali mesmo, ou se quiserem sugerir outro aí durante a semana. Ah, Cláudia, a gente pensou em fazer sobre isso, será que a gente pode? Tá? Bem tranquilinho. Né? Porque às vezes a gente tem mais, sei lá, mais afinidade com alguma área e quer já desenvolver, pensa, o negócio assim, a ideia, né, dessa disciplina aqui é ajudar vocês lá na frente. Ah, eu quero fazer sobre esse assunto aqui, eu pretendo seguir, acho que vou fazer o meu TCC nessa área, será que eu já podia fazer alguma pesquisa aqui em relação a isso? Tranquilo, se achar um orientador, se for algo muito específico, e achar um orientador que ajude vocês, que eu não vou poder ajudar vocês, não tem problema, tá? O Eduardo está perguntando assim, né? O resumo, esse é a tarefinha que a gente vai fazer de qual artigo? Eu vou encaminhar para vocês agora, tá? Vou encaminhar, então, além desse monte de coisa que eu falei aqui, tipos de pesquisa, o endereço do Gmail, os grupos, os temas para o artigo. Eu vou enviar o artigo também, que é para vocês fazerem isso. O artigo que é para vocês fazerem um resumo, tá? Então, o que vai de material da aula de hoje? Esse arquivo que eu li agora aqui com vocês, como fazer resumo, para vocês não esquecerem, e vou mandar o artigo para vocês fingirem que é de vocês e vocês fazem o resumo a partir daquele ali. Entendido, povo? Mais algum questionamentozinho? Vão lá, agora é a hora aí. Pode perguntar. Estou lendo aqui as questõezinhas de vocês. Penso que respondi a todas. Mas se ficar alguma ainda a hora que vocês estiverem fazendo, né? Que é nesse momento que aparecem as dúvidas, aí vocês contatem comigo. Certo, gente? Então, olha só, vou encerrar aqui, vou postar lá e a ideia é vocês começarem a fazer a atividade agora, tá bom? Então, um beijão para todo mundo, um final de semana maravilhoso e para todos. Sim, vocês vão ganhar presença, já anotei, todo mundo está aqui. O Meet, ele registra, né, todos os nossos comentários, registra quem entrou, aí é bem bacana. E eu vou disponibilizar também se pode, desculpa, estou vendo aqui a perguntinha da Nívia, pode ir enviando o artigo de vez em quando para a pessoa corrigir? Ótimo, pode sim. O que vocês tiverem pronto, vocês vão mandando, eu vou dizer, é por aí mesmo, não é, faz desse tipo, tá? Essa é a ideia, né? Porque a partir da semana que vem vocês vão começar aquela rotina meio que individual ali, ou de grupo, mas da escrita, que é o trabalho mais solitário, vamos dizer assim. Mas não estão sós, tá? Vocês têm a minha aqui que posso ajudar e um possível professor lá da área para ajudar vocês. Mas isso a gente fala na semana que vem, tá bom? Então, gente, um ótimo final de semana para todo mundo. Vou mandar agora, de início, o como fazer o artigo e o artigo, para vocês já começarem a fazer a tarefinha, e posteriormente eu já encaminho todas as demais, tá bom? Beijão para todo mundo, quem quiser ir saindo ali, pode ir saindo, senão eu vou
excluindo aqui todo mundo da sala de bate-papo, tá? Beijo, fiquem com Deus e fiquem em casa, tá bom, gente? Até mais, tchau.